Pronto. Livro didático, página 188, quinto capítulo. Caracterizando o gênero. Então, gente, como vocês sabem, a cada etapa nós estudamos pelo menos os 2 gêneros, porque cada capítulo traz um gênero diferente. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, nesse capítulo, gente, tem algum áudio ativado, está incomodando. Deixa eu desativar aqui. Então, neste capítulo, estudaremos o gênero relato de viagem. Relato de viagem. Vocês sabem que gênero textual é todo o texto que existe. Qual é o gênero? Relato de viagem. Ah. Vocês sabem que todo gênero textual, é todos os textos que temos contato. Todo texto que passa a existir, todo texto novo, todo texto antigo, uma carta, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de um Twitter, uma mensagem no Facebook, uma crônica, uma parábola, fábula, tudo isso é gênero. Não é gênero feminino masculino, é gênero textual. Então, o próximo gênero que estudaremos a partir da aula de hoje é o gênero relato de viagem. Como o próprio nome diz, ele tem como objetivo relatar, como função, relatar uma experiência legal, uma viagem incrível que foi feita. Então, ele tem como função relatar alguma experiência vivida Ô, pelo autor. professora, Oi? esse gênero era o gênero do 8º ano, né? 8º ano estudou também, relato de viagem. Na verdade, vocês do Foi. 6º até o 9º, vocês estudam relato de viagem. Do 6º ao 9º. Vocês vão estudar. Porque não tem tipo assim, vocês só podem ver relato de viagem no 8º. Só podem ver no 7º. Não tem essa determinação. Vocês podem ver em qualquer série, até porque são textos que temos contato, em geral. E no 8º ano vocês vão ver novamente, relembrar novamente. Vão relembrar, na verdade. Se é relembrar, é lógico que é novamente, né? Então, não vamos usar o pleonasmo, que é a figura de linguagem que você repete a mesma coisa. Caracterizando o gênero. Alguém poderia fazer a leitura? É só começar. Posso fazer? Pode sim. Neste capítulo, conheceremos textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções, experiências vividas em qualquer viagem, seja para uma cidadezinha do interior, seja em uma volta ao mundo de moto. São os relatos de viagem. Esses textos são produzidos em situações variadas. No século No século XVI. 10, 5, 1, 6. No século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições, cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas e etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informação e entretenimento e nos ajudam a conhecer mais nós mesmos, nossos medos, nossas paixões, nossos limites e lugares interessantes. Então, gente, nós temos, na verdade, nós temos aqui como uma característica principal, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? Porque descoberto, você só descobre algo que não existe. Na verdade, o Brasil ele foi encontrado. Então, quando o Brasil ele foi encontrado pelos portugueses, os portugueses chegaram às terras brasileiras. Os navegadores, as pessoas que estavam nas navegações, escreveram. Eles escreveram como foi que
como eram as pessoas do Brasil, como eram os índios. Então, tem os primeiros relatos. Tem os primeiros relatos de como o povo brasileiro era. Tem até um livro inspirado, tem vários livros, na verdade, mas tem um que é inspirado, que fala sobre as Índias. As índias, como elas estavam vestidas. Na verdade, mal estavam vestidas, né? Porque os índios, eles não usam muitas vestimentas. Então, eu imagino os portugueses acostumados a chegarem a, a viverem em Portugal e em suas mediações lá na Europa, onde todos eram bem vestidos. Gente, eu estou falando de 1500. Olha quanto tempo isso faz. Quanto tempo isso faz. Então, mais de 500 anos. Mais de 500 anos. Então, quando Pedro Álvares 500 Cabral... anos. Oi? 520 anos. 520 anos, mais ou menos. Não, eu sei esqueci. Porque 500 anos atrás era 1520. Aí é menos 20 que estamos no ano 2020. Mais ou menos isso. Porque não foi exatamente no ano de 1500. Foi 1500 e alguma coisa. Então, quando Pedro Álvares Cabral, né, que é que é tido como o descobridor do Brasil, chegou às nossas terras, na época era colônia, só quem habitavam, as pessoas que habitavam eram os índios, eles viram pessoas com roupa, com cultura completamente diferente das deles. E isso causou uma estranheza. Tanto que eles fizeram relatos, eles relataram em seus cadernos como foi chegar ao Brasil, como foi essa chegada ao Brasil. Se eu não me engano, gente, eu tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que foi Pero Vaz de Caminha. Já ouviram falar em Pero Vaz de Caminha? Já, a gente estudou. Foi ele mesmo, que ele era escrivão. Ele que escreveu a carta, a primeira carta, a primeira... Para Portugal, para o rei de Portugal. Desse jeito, a primeira literatura brasileira, digamos assim, a primeira coisa escrita sobre o Brasil foi ele que fez. Ele escreveu uma carta dizendo para Portugal, dizendo como foi esse encontro aqui com o Brasil, como foi chegar ao Brasil. Oi? Ele, junto com o Pedro Álvares Cabral, eles descobriram o Brasil e o Pedro Cabral explorou, né? E ele foi escrevendo tudo que eles estavam descobrindo e os índios, né? É desse jeito, então foi isso mesmo. Ele escreveu, ele que... Então, quem escreveu, quem fez os relatos foi Pero Vaz de Caminha. Ele foi relatando tudo que viu. E isso era... Vocês acham que isso não era um relato de viagem? Ele mesmo sem saber... Eu acho que era um relato de viagem. Era. Ele mesmo sem saber, sem nunca ouvir falar em relato de viagem, ele estava escrevendo um. Talvez ele tenha sido um dos primeiros. Do Brasil, ele foi o primeiro, porque aqui no Brasil, não. Vocês sabem que os índios, eles não tinham escrita, pelo menos até que eu saiba, eles eram ágrafos. Não era um povo sem escrita. Até porque não tinha essa necessidade de se comunicar via carta, via algo escrito. Então, ele foi o primeiro a relatar, a criar realmente uma literatura brasileira, a criar uma escrita do povo brasileiro. E isso que ele estava fazendo na época já era um relato de viagem. Ele já estava relatando como foi a sua viagem, quais foram as primeiras impressões que eles tiveram quando chegaram aqui. Então, ao longo deste capítulo, veremos vários relatos de viagem. E estudaremos ao longo dele também as características e funções do relato de viagem, a caracterização e funcionalidade dos substantivos, a importância dos adjetivos, a acentuação das proparoxítonas e dos monossílabos tônicos. Esses serão os conteúdos que veremos ao longo do capítulo. Então, gostaria de que abrissem os livros na página 190. Temos o primeiro relato de viagem.
a Grécia é azul. Eu vou ler esse box aqui, ó, antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora foi escrito pelo fotógrafo Edu Feijó e relata a sua passagem pela Grécia. Quando deu a volta ao mundo em 2007, durante a leitura, procure identificar os lugares que ele visitou e observe a maneira como ele os descreveu. Então, gente, esse relato aqui foi escrito por quem? Por um fotógrafo chamado de Edu Feijó. Quando ele deu a volta ao mundo em 2007. Em 2007 ele deu a volta ao mundo e ele fez um... Ele deu mesmo? Nossa. Bem rico, né? E... Demorou mais de dias, provavelmente. Ah, com certeza. Ele foi parando nos lugares, visitando. Tanto que esse texto, esse relato de viagem que ele escreveu, é apenas um entre vários, né? Esse é falando sobre a Grécia, mas tem vários e outros. Ele passa muito tempo lá, sim? Não sei, Maria Vitória, não sei, Maria Letícia, te dizer se ele passou muito tempo, mas acredito que o suficiente para conhecer a cultura, tanto que ele escreveu um texto sobre... Então, Relatou, né? Vamos ver se aqui ao longo do texto ele deixa claro quanto tempo ele passou lá. Então, eu vou começar a leitura do primeiro parágrafo, em seguida eu peço para alguém continuar. Roma, 12/8/2007, 19h20. Um dos momentos mais difíceis quando escrevo para o blog é a escolha do título. Procuro palavras que sintetizem as minhas emoções e percepções. O título deve ser curto e conter o nome do país ou da cidade em algumas situações. No caso da Grécia, estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberdade nas praias. Rian? Peraí. Lê até aqui. Ó. É para começar a ler? Até a parte que está grifada. É porque eu estava bugando. Até o texto, sim. Tá me vendo? Eu tô vendo. Uma última revisão das fotos me achou a atenção para a predominância da cor azul. Seja no céu, no mar, na decoração das inúmeras igrejas ou nas partes e janelas constantes com o branco das casas. O fato é que o azul aparece em destaque em mais de 80% das minhas fotos. A própria bandeira da Grécia, com faixas azuis e brancas, ajuda a comprovar a minha tese. Anderson? Acho que não varia, não. Anderson? Ele tá na aula. Nunca lê. Eu acho. Ele nunca lê, eu acho. Anderson? Mas o áudio dele tá normal? Também, professor. O áudio também. Entra lá, né, professora? Gente, deixa eu conversar um pouquinho com ele. Deixa eu ver aqui. Anderson? Está ativo o seu áudio. É só falar. Pronto. Lê essa parte do texto, por favor, que está em azul. Comecei a viagem por Atenas, embora a cidade tenha milhares de anos de história. Ela é moderna. Tá ruim o áudio dele. Anderson? Acho que foi porque eu tirei aqui da tela. Comecei a viagem por Atenas, embora a cidade tenha milhares de anos de história. Ela é moderna e não tem mesmo charme de Istambul. As principais ruínas ficaram no complexo de Acrópolis, incluindo o Partenon. Construção imponente. Há 2,5 mil anos. Gostei do bairro de Plaka.
cujos os bares, restaurantes e lojas ficaram cheios de turistas. Larissa, Professora, oi. a senhora poderia reler quando isso falou? Porque eu não entendi nada que ele falou. Meu bem, Não entendi. Mas você não está com o livro acompanhando a Eu leitura? estava acompanhando ele. Tenta acompanhar pelo livro, porque às vezes o áudio dele não está bom, mas a gente está com um texto, já dá para ler sozinho, né? Acompanhando com a voz dele. Ô, Larissa, tem como começar a leitura aqui em Decidir Ficar, Eu posso ler, professora? daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho eu peço para você ler. Larissa, Professor, que página? meu Deus, a página ainda. 190, menino. Minha gente, já era para estar com o livro, já era para estar com o livro aberto. 190, 190. Larissa, se estiver com algum problema, digite pelo bate-papo, para que eu saiba que você está na aula, para você não ficar com falta. O áudio dela tá desligado. Eu tentei ativar, mas não consegui. Então, digite alguma coisa pelo bate-papo, porque assim eu coloco presença. Railane, pode continuar? Posso. Ô, professora, é para ler a partir da onde? Decidir aqui, ó. Decidir ficar. Professora, esse Também nome que tá entendi. grifado, como que eu falo ele? Ferri. Tá. Decidi ficar somente um dia em Atenas e no dia seguinte tomei o ferry até as ilhas de Schiros. O transporte em ferry é a forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Os barcos são grandes, modernos e rápidos, embora esse primeiro trecho... Sim, deixa eu botar aqui. Tenha demorado. Embora esse primeiro trecho tenha demorado umas 4 horas, Schiros é uma ilha agradável, sem a mesma badalação de Mykonos ou Santorini. E da janela do meu quarto eu podia ver o mar. A principal atração em Schiros é a caminhada até a igreja, que fica no alto de uma montanha. Fui para Mykonos e a minha primeira experiência não foi nada agradável. Havia enviado e-mail para a pousada em que informava o horário da minha chegada. No entanto, ninguém foi ao porto para me transportar. Tomei o ônibus até a vila e, sem saber direito a localização da pousada, eu decidi enfrentar a ladeira puxando os 20 quilos da minha bagagem. Acho que nunca suei tanto na minha vida. Pode Deixa eu continuar? ver agora, deixa eu ver outra pessoa. João Paulo. Mykonos é famosa. Oi, professora. Lê aqui essa parte, ó. Mykonos, até aqui. Tá bom. Mykonos é famosa pelo culto ao corpo. As praias são maravilhosas e há muita badalação Muita badalação. Na cidade. As ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Um sentido de tolerância irrestrita permite que a sexualidade seja demonstrada de inúmeras formas. Não há áreas exclusivas, e as famílias ocupam os mesmos espaços. No meio de alguns sustos, certas indignações e muitas risadas, concluímos que uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. Tudo bem. Marcela. Oi. Lê essa parte, por favor, que está em azul. Tá. A melhor forma para se conhecer as praias em Mykonos é de carro, a ilha de montanhosas e as estradas sinuosas. São uma diversão à parte para quem dirige. Em alguns pontos, só um carro consegue passar. A paisagem é árida, É árida.
peri- Pedré, perigosa, pequenas igrejas brancas estão espalhadas pela ilha e contrastam com a paisagem seca. Praticamente todas as casas têm um curioso formato cúbico, mais uma curva e precisamos apresentar teados com a visão panorâmica de uma nova praia. Também fizemos um passeio de meio período pelas ruínas e vistas panorâmicas das Ilhas de Delos. tudo bem. Thalisson, a última ilha. Thalisson, Professora. gente, peraí, deixa. Gente, quando eu falar com alguém, por favor, deixa a pessoa aparecer. Quando a pessoa não aparecer, eu vou ver outra pessoa. Que imagem todo mundo pedindo para ler. Thalisson, Oi, professor. pronto. Tem como fazer a leitura aqui dessa parte em azul? Qual é a página? Eita, a página ainda, homem. Leia pelo slide, essa parte em azul aqui, ó. Ok. A última ilha a ser vista é a Santorini, esculpida por erupções vulcânicas e terremotos. Ela tem o formato de uma lua crescente. O lado de dentro da lua fica no alto da cratera, dezenas de metros acima do mar, enquanto o lado de fora tem praias cobertas por pedras pretas de vários tamanhos, Debruçados. debruçados na cratera. E já as pousadas e os restaurantes. Miguel, finaliza o texto, por favor. Miguel. Miguel? Ah, ele está pelo Eu acho que ele deve computador. estar ajeitando para ler. Está pelo PC, ele disse. Ele percebe, professora. Posso ler, professora? Professora, a câmera do Quem celular falou? fala pelo... Antes do Rian. Oi? O Michael. Michael, pode, Michael? Faça a leitura. Finalize, por favor. Ficam frustrados com as praias de Santorini, que não têm a beleza das que encontramos em Mykonos. Por outro lado, caminham pela borda da cratera permite um panorama único, maravilhoso. E se claro, toma vinho e E vê é o pôr do claro. sol. E é claro, tomar vinho e ver o pôr do sol. Bem acompanhado e não tem preço. Muito bem. Então, esse foi o texto. Esse foi o texto de Edu Feijó. Deixa eu diminuir aqui mais um pouco. Esse foi o texto de Edu Feijó. A Grécia é azul. Então, gente, por que o nome A Grécia é Azul? Por que ele escolheu Porque esse na título? Por conta das paisagens, Por causa da do Grécia. céu, da água. E E na também das Grécia casas, era que tem muito azul. muitas coisas Por azuis. causa da água mesmo, viu? Muito bem, porque Por ele causa disse que na que... Grécia tinha Pode muito falar. azul. E esse azul combinava perfeitamente com o branco que tinha. Até na bandeira tinha azul. E era muito bonito. Por isso que ele colocou o Muito título. bem. O que mais agradou ele colocou no título. Que imagine quando nós vamos fazer um texto, a dificuldade que nós temos em escolher um título. Ele ficou também Verdade. pensando em escolher um título. Mas depois ele resolveu colocar Grécia Azul, porque ele viu que nas suas fotos, nas fotos que ele tirou em seus registros, grande parte eram azuis, já que as casas lá, em sua maioria, são brancas.
Então, como as casas são Aí brancas, com azul. contrastou com o azul. Por isso que ele colocou a Grécia é azul. E ele fala sobre as praias de Mykonos, Santorini, fala que em Mykonos Ferro. era muita badalação. Diz que tinha um meio de transporte, que era o ferry, que o ferry ele Era muito utilizado. era muito utilizado, era uma embarcação que dava para levar algumas pessoas. Então, E quando gente, ele chegou em um dos lugares, ele não foi recebido muito bem. não foi recebido muito bem, que disse que era para eles irem buscar. Porque assim, quando você viaja para outro lugar, normalmente vão te buscar no aeroporto ou onde você desça. E não foram buscá-lo. Ele teve que pegar um ônibus e tentar achar a vila para E poder ficar carregar a mala de hospedado. 20 quilos. E carregar uma mala de 20 quilos. Isso mesmo. Então, Perde todo o fôlego da vida. esse foi o texto de Edu Feijó. Vamos agora para a atividade. Vou começar a responder com vocês e o restante eu vou passar para casa. Gente, olha, eu preciso o seguinte, eu preciso que vocês, assim que eu iniciar a aula e disser a página, vocês devem pegar o livro e abrir, porque uns ou outros abrem os livros e grande parte fica, a professora não vai mandar eu ler, vou nem abrir, vou ficar aqui só fingindo que eu estou estudando. Tem que abrir o livro, tem que tentar acompanhar. Na sala de aula vocês não tentam? Na sala de aula vocês não abrem livro, não debatem, respondem perguntas, então tem que tentar se aproximar ao máximo. Porque não tem como eu sozinha tentar fazer com que vocês se sintam bem, consigam aprender alguma coisa se vocês não querem. Eu preciso que todos se empenhem, porque este ano provavelmente não voltaremos. Então, temos que tentar aprender alguma coisa para ano que vem, quando vocês chegarem no 7º, possam saber de algo. Algum assunto do 6º. Já imaginou chegar no 7º e não saber de nada do 6º ano? Aí reprova. Aí é pior. Pode não reprovar esse ano. Ano que vem reprova. Pelo menos uma coisa tem que saber, né, professora? Uma coisa, pelo menos. Desse jeito. Sim, pode falar. Maria Vitória, pedi para falar. É porque não tá errado não, atividade de portuguesa. Eita, obrigada. Porque eu ia colocar língua portuguesa. Aí eu coloquei português. É por isso que eu estranhei. Obrigada. Foi no hábito, conversando aqui com vocês e vai colocar português, coloquei portuguesa. Primeira questão. Deixa eu ver se está tudo certo. Sim. Primeira questão. Um relato se distingue de uma narração por vários motivos. No relato, por exemplo, os fatos relatados realmente foram vivenciados por quem os relata, enquanto na narração, os fatos são imaginários. Pensando nisso, responda. Então, gente, qual a diferença entre o relato e a narração? O relato é a vivência. A imaginação. Relato é quando a coisa aconteceu e a narração é quando você inventa. É algo imaginário, quando você inventa. Tipo fábula. Uhum. Quem relata o texto A Grécia é Azul? Edu Feijó. Edu Feijó, muito bem. O fotógrafo, Edu Feijó. Tem que botar o nome, o fotógrafo. Não, você pode colocar só Edu Feijó. Coloquei só para ampliar. Edu Feijó! Letra A. Letra B. Letra A é do Feijó, né, professora? Letra B. Qual foi a intenção dele ao escrever esse texto? Falar sobre o que ele vivenciou. Mostrar aos outros tudo que ele tudo que ele conheceu nessa viagem. E aprendeu. Relatar a sua passagem pela Grécia, relatar o que ele vivenciou, como é a Grécia, tudo isso. O que ele viu. As culturas da Grécia, o que ele aprendeu na Grécia. Tudo isso poderia ser resposta. Então, agora por quê? Eu coloquei assim, para descobrir tudo, não, para mostrar tudo que ele descobriu durante essa viagem. Pode ser essa? Pode sim, pode.
Segunda questão. No final do primeiro parágrafo desse relato de viagem, o autor escreve que estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberdade nas praias. Qual desses aspectos ele preferiu abordar em seu texto? Ele falou o quê? A Grécia Azul. Mas ele preferiu falar das riquezas arqueológicas ou Falar da sobre as liberdade nas praias? Liberdade nas Liberdade praias. das praias. Liberdade nas praias. Ele começou a explicitar a liberdade nas praias. Porque, professora, eu acho que as riquezas arqueológicas não são interessantes assim. Acho que não seria tão interessante assim. O que você não acha interessante? Se fosse tipo, que não seria tão interessante ele falar sobre, tipo, coisa de dinossauro. Será que se fosse, tipo, Ah, de- sim. Porque ele ficou, achou incrível. Muita gente lá nas praias, tipo, praticamente nus, né? Em algumas partes nus. E criança, pai, mãe, família, tudo junto. Ele disse assim que as famílias ficavam muito juntas das pessoas e as pessoas explicitavam a sexualidade de uma forma diferente. O quê? Aí ele ficou admirado. Ele ficou admirado porque muita gente lá é muito livre, as praias em Mykonos. As pessoas andam seminuas ou nuas, e até algumas partes do corpo nuas, realmente. E tem crianças, tem família do lado e tudo. Aí ele achou incrível. Como é que isso é possível? As pessoas nuas e famílias ao mesmo tempo na mesma praia. Só que isso é tão natural para eles lá que Eles não têm vergonha. eles não, Isso é bom. eles não criticam, porque já acostumaram. Professora, Oi. isso é até bom para eles, porque não tem vergonha. A gente já começou a se descobrir por causa do pecado. Então, ele não tem vergonha. É, Aí ele verdade. achou Que nem o estranho. início da, Eu que acho nem o início bom da pra criação da Terra. Ele achou Ninguém tinha estranho, vergonha disso mesmo. por isso que ele resolveu falar sobre a liberdade nas praias. Terceira questão. No terceiro parágrafo, o autor compara Atenas a outra cidade. Sobre essa comparação, podemos dizer que o autor comparou Atenas à Acrópole, o autor não gostou de Atenas. Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. Atenas é mais bonita que Istambul. Istambul é a capital da Turquia. Terceiro parágrafo. Vamos voltar para o terceiro. Terceiro parágrafo começa ali, ó. Comecei a viagem por Atenas. Embora a cidade tenha milhares de anos de história, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. Como é que ele sabe que não teve? Então ele foi primeiro para Porque onde? ele foi para Istambul antes Foi de ir primeiro para Istambul. Antes ele tinha ido Então, para... letra C. Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. Muito bem, porque ele Ele disse que deu a não tem o volta ao mesmo... mundo, professora. Ele deu a volta ao mundo, né? Ele deu a volta ao mundo. Foi, Deve ter passado, né? Ele deu a volta ao mundo. provavelmente. Então, letra C, terceira questão, letra C. Gente, já são 10h51. 10h51, deixa eu ver se tá certo, tá. Então, já nossa aula já foi finalizada. Eu vou deixar para casa, da página 193. Deixa eu passar aqui. 193. Coloca pro slide. A 194, duas páginas. Então, para casa, 193 a 194. Vou mandar esse print aqui no grupo. Viu? Então, amanhã é o meu dia e eu não darei aula. Amanhã é dia do professor. Dia de folga. Amanhã é dia do professor, então nós não teremos aula. Não teremos aula. Não teremos aula, nem eu, nem vocês. E sexta-feira eu quero ver a atividade pronta, certo? Então, eu espero que vocês me mandem foto da 193, 194 até sexta-feira, antes de começar a aula. Viu? Então, tchau, tchau, gente. Até sexta. Tá bom. Tchau.